Então, fazendo a volta no segundo bloco, a gente fala o nome do segundo bloco, é Quebrando o Tabu, é uma ideia do possível. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que eu vou falar, então eu passo a palavra para alguém que tem alguma ideia. O nosso tema continua o mesmo, que é como aliviar pressões. E é isso, né? A coisa do improviso, ela gera uma pressão, né? Gera. Sim. E aí talvez o possível para lidar com isso seja dizer, né? Bom, eu não sei o que eu vou dizer. A gente pode dizer o que a gente faz para aliviar um pouco nossas pressões da maneira que é possível. Então, o Lucas estava falando antes, né, aqui de Florianópolis como um lugar que tem praias. Algumas pessoas podem surfar para aliviar um pouco a pressão. É uma maneira possível para isso. Se tem 60 anos, talvez não é uma boa ideia. Assim. Dá artrite. Mas é uma maneira, né? Sabe que vai ter um comentário, se a gente postar isso em algum lugar, de uma senhora idosa de 70 anos dizendo surfo. Que pega. Isso é bom. Isso é muito bom. Na verdade, eu tô falando isso, é para tornar o meu possível, que não é surfar nesse momento, algo menos ideal, assim. Pra não me sentir tão mal. Pra não me sentir tão mal. Mas eu acho que sim, acho que ler é uma coisa que alivia pressões, né? Uma coisa prazerosa. Tem gente que come, né? Em geral, acho que não é só alguns que comem, assim. Em geral, o pessoal come pra viver. Senão... Alguns respiram. Tem gente que não come só comida também. Tem gente que tá bebendo e tá vivendo, né? Tá bebendo e tá vivendo. Beber é uma forma de aliviar a pressão. Também. Né? Uma forma, com certeza. Aliás, é uma forma bastante prazerosa, eu diria, né? Lógico que depende muito da quantidade, mas... Eu lembrei de um filme agora que tu falou isso, que chama-se Olhos Azuis, que é um filme que tem um ator americano, mas também tem um ator brasileiro. É uma meio de várias etnias, eu acho, que se passa no aeroporto, na verdade. Já deu. Polícia de imigração. Isso mesmo. E o cara tá no último dia dele bebendo todas, assim. E ele começa a se divertir, entre aspas, assim, com a história do trabalho dele e fica fazendo interrogatórios mais duros, às vezes mais frouxo, enfim. E que ele fica bebendo, acho que talvez pelo fato de ser o último dia de trabalho, né? A aposentadoria, ela gera uma pressão, né? Da mesma forma que muitas vezes a pessoa diz, finalmente estou me aposentando, mas é aquilo que a Paula falou no bloco anterior, muitas vezes o trabalho gera pressão, mas também é uma forma de aliviar, quer dizer, você passa... Dá sentido, né? Tem um médico italiano, Giovanni Berlinguer, ele fala lá no livro, fala muito sobre bioética, né? Ele diz no livro que, certamente ele não foi o único a dizer isso, mas me recordo da fala dele, de que você passa 35 anos trabalhando. Se essa atividade não for minimamente prazerosa, escolha outra. Porque, né, você recebe pressões, mas sempre você recebe em qualquer trabalho. Mas se você não encontrar aquilo que você também consegue aliviar elas, então vá fazer outra coisa. Né? Você está se matando muito rápido. E aí, de repente, a pessoa se vê aposentada, quer dizer, ela não tem mais aquele círculo de amigos, que a maior parte dos nossos amigos são do trabalho, muitas vezes. Pelo tempo também? Sim, pelo tempo que você convive. Você não tem mais a sua rotina. Você acorda, não tem mais que acordar cedo, você acorda tarde, fica olhando pro teto. Enfim, não tem mais horários. Acho que isso também escolheu um pouco. Sim. Eu fiquei pensando no tema da depressão, né? Depressão, pressão... talvez seja uma doença caracterizada pelo excesso de depressão. Ou pela falta de pressão, já que, se a gente for ver, tem um grande público usuário de medicamentos antidepressivos, né? Mulheres do lar, entre 40 e 50 anos, que os filhos já saíram de casa e que muitas vezes se encontram sem grandes pressões. Né? Já estão numa situação talvez do casamento um pouco acomodada, que já não tem tanto conflito. Quer dizer, as faltas de pressões, né, a pressão de ter que lavar as coisas, a pressão de ter que cuidar do filho, a pressão acaba gerando uma situação depressiva. Um vazio, né? Essa desconstituição subjetiva, assim, de encontrar algo que dê prazer e que possa
fazer sentido. Mas parece ter um equilíbrio também das pressões, né? Acho que essa pressão externa, quando ela pode até imobilizar, mas quando ela desaparece ou ela fica pequena, parece que a pressão interna ela cresce, assim. E aí tem que olhar para isso, talvez cause mais pressão do que se submeter ao externo. Ok, eu tenho coisas para fazer, a vida cobra muito de mim, e aí quando o externo parece não ser mais um problema, os desejos, as coisas internas se tornam bastante pressurizadas. Assim. Agora eu tava pensando também naquela coisa que a galera pode atrás do carro, né? Tá estressado, vai pescar, né? Tá estressado, vai surfar. Ah, adesivo aqui. Eu acho legal aquilo, assim, né? Eu já vi tá estressado da bunda que passa, mas eu acho que... Mas será que a galera que dá bunda é meio estressada? Não acho que dá porque gosta, não? Acho que não tem influência diretamente. Mas tu tem que ficar com a bunda... Não, mas só um pouquinho. Tu tem que manter a bunda bonitinha, pode ser uma forma de pressão. Pra ficar atraente, né? Daí a gente pode entrar no mérito de as mulheres terem que se depilar e os homens não necessariamente. E por que você não? Tipo, tá estressado, então vai transar. Né? Sim. Transar, e aí envolve todas as categorias, gêneros. E alivia as pressões. Exceto para os homens que têm potência, talvez. Isso gera pressão. Não, mas daí se o cara vai usar a genitália dele, né? Se ele não for usar a genitália, ele encontra outras formas de pressão. Nessa situação existe uma pressão aumentada na região genital. Né? O pênis e a vagina estão pressionados. O ânus pode estar pressionado. Então na vida tudo aquilo que gera descompressão gera pressão também. Elas não são isoladas, né? A hérnia também não é isso? Claro, certo que é. Uma hérnia aumenta a pressão, né? Aí sai o negócio. Imagina, é tenso. Mas pode aliviar também. Acho que são interdependentes. Mande suas perguntas, mande suas questões sobre esse tema que gera tanta polêmica nesse trio que espera aumentar cada vez mais. E a gente chega ao possível, que é uma herniorrafia. Para quem não sabe, a herniorrafia é a cirurgia reparadora de hérnia. Meu Deus. Mas assim, para além disso, eu acho que o possível dentro do que se trata de pressão, talvez seja aceitar que existe pressão, que mesmo movimentos descompressivos. Pois é, mas é que aceitar a pressão diz o nosso tempo, é um papo meio ponta. Esse é o próximo bloco. É a história da modernidade fluida. Eu sei que esse é meio papo já meio manjado, mas da modernidade líquida. O negócio é não aceitar, se rebelar com a pressão? Não sei, assim, a gente pode subverter coisas, a gente pode mudar coisas, não individualmente. Individualmente, dificilmente a gente muda coisas a não ser as coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. A dimensão coletiva, ela está cada vez mais apagada porque, obviamente, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda de consumo, de produção de coisas, e isso é cíclico, óbvio, ela também dá esses esvaziamentos e não dá uma dimensão coletivo, e a gente não consegue produzir coletivos, fica resignado a algumas forças e áreas, que é a brincadeira do primeiro bloco lá, e aí perde a potência de continuar e agrupar. Então, acho que eu viajei na maionese. Eu não entendi muita coisa. Sabe o que agora tu falou, me veio novamente a questão da física. Porque assim, de certa forma nós temos grandes poderes, eu não vou falar pessoas, corporações, mas enfim, grandes poderes que acabam diluindo essa pressão toda que eles exercem por uma população inteira. Mas tem muita gente recebendo pressão e é por isso que eles conseguem fazer tanta pressão. Contudo, se a gente fizer um movimento inverso de um movimento coletivo, que, enfim, tem se tornado cada vez mais difícil e é interessante para muitas pessoas, muitos poderes que isso aconteça, são todas essas pessoas... Ou que não aconteça, né? Que não aconteça, justamente. São todas essas pessoas fazendo uma pequena pressão, mas concentradas em um ponto só. Gente, mas isso é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação.
Sim, mas é a mesma coisa, né? A pressão é maior quanto menor é a área. Se todos os indivíduos pressionam um ponto, um governo, ela acaba sendo uma pressão muito maior. Mas essa é uma física clássica. Só para esclarecer que ninguém é físico. Apesar essa é uma física clássica. A pergunta que fica é, e dentro da física moderna, depois de Einstein, o que seria isso? Então tá, a gente fica com essa pergunta na cabeça e leva pro próximo bloco. Até o próximo, então. E fica de música pra vocês aí, curta um pouco.